E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui e hoje eu vim trazer mais uma leitura de ficção científica. Escolhido foi O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Asimov, que é esse moço que se encontra aqui do lado e que vai nos acompanhar na resenha para ver se eu vou contar direitinho a história do livro dele. Bom, esse livro foi bem surpreendente, não só pela narrativa em si, pela história em si que esse autor traz, mas pela forma como ele conta essa história. No início eu tive uma certa dificuldade em engrenar na história, até porque Asimov me trouxe uma ficção científica diferente. Eu nunca havia lido nada dele e eu estranhei bastante pela forma detalhista com que ele traz a história. Assim, comparando, claro, guardadas as devidas proporções com Tolkien, por exemplo. Tolkien não traz só uma história, ele traz uma história, ele mostra, descreve o cenário, ele criou um universo. Então, assim, Tolkien não trouxe só a história da Terra-média, ele criou uma pré-história, ele criou raças, a história de cada raça, ele criou línguas. Então ele tem muitos detalhes dentro daquela história para você compreender. E você não compreende a história sem compreender esses detalhes. O que acontece aqui com Asimov, pelo menos nesse livro que foi o que eu li dele, por enquanto, é uma coisa semelhante. Assim, ele não traz só a história em si, como traz detalhes técnicos, científicos, por exemplo, elementos de física, de matemática, para que você entenda realmente como é que a história se desenrola. E aí eu tive uma certa dificuldade no começo, porque eu não tenho essa intimidade toda com física, com matemática. Eu ficava perdida e querendo entender esses elementos, preocupada se eu não entenderia, se não faria sentido e tal. E aí eu relaxei e disse, não, peraí, é uma história, né? É uma história, é um romance, o cara tá me contando uma história. Eu vou tentar entender a história do seu Isaac e não me prender tanto nos detalhes. Se eu entender o que ele está me explicando de física, ótimo. Se eu não entender, eu vou tentar pegar a ideia geral e seguir adiante. E foi isso que eu fiz e acabou sendo uma experiência muito bacana. Esse livro traz como personagem principal o Andrew Harlan. Andrew Harlan é um técnico com T maiúsculo, porque é uma função de destaque na eternidade, é uma função, digamos assim, nobre, mas ao mesmo tempo estigmatizada na eternidade. Por quê? Deixa eu começar do começo. A gente está vivendo no século XXI. Ok. Só que nessa história aqui, a humanidade já descobriu muitos outros séculos. Então, mais ou menos, até o século 70.000, todos os tempos estão mapeados. A humanidade consegue conhecer características desses séculos todos, até os 70.000, e, inclusive, fazer viagens entre esses séculos. Então, já começa a estranheza e a doideira a partir daí. Sim, esse livro fala de viagens no tempo. E fala de viagens no tempo com uma característica muito importante, que é justamente poder fazer mudanças na realidade. Pode parecer que eu estou falando várias coisas confusas e desconexas, mas é porque a história começa dando muitos elementos pra gente, começa dando muitas informações e ele vai costurando isso. O Asimov, isso eu gostei bastante, ele é bem didático. Ele vai te dando muita informação e muita informação estranha, digamos assim, né? Muito diferente do nosso contexto, do nosso background, digamos assim, cultural, mas ao mesmo tempo ele vai te explicando passo a passo, ele vai te conduzindo por esse universo diferente que ele criou. Então, você tem uma humanidade que está muito mais avançada, né, e que existe essa instituição chamada eternidade, que é responsável por não só mapear esses séculos todos que existem, como promover viagens entre esses séculos, né, viagens no tempo. Com que objetivo? Basicamente manter a humanidade feliz e segura. Essa é a função nobre da eternidade e, consequentemente, dos técnicos. Por isso que eu falei que ser técnico é uma função tão nobre, porque é um cara que é cooptado para cuidar dessa estabilidade da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas características não tão boas. Por quê? Se esse cara se dedica a essa atividade nobre, ele tem que, ao mesmo tempo, abdicar de qualquer possibilidade de vida individual, de prazer individual que ele poderia ter, né? Então, vamos entender assim. O Harlan, que é o nosso técnico, ele viveu no século X, né? Digamos, século 400, século 500. E aí, essas pessoas dos diversos séculos vão sendo observadas. As que demonstram algum tipo de talento para trabalhar na eternidade são cooptadas, são convocadas para serem treinadas para essa tarefa mais nobre, que é de ser técnico especialista. E eles passam por algumas fases. Então, primeiro, ele é um tempista, né? Ele é observado naquela realidade em que ele vive, é convocado por ter alguma habilidade especial ou em potencial, e ele vai virar um aprendiz. É quando ele passa a ser treinado. Geralmente eles são cooptados por volta de 15, 16 anos, são chamados para a eternidade. Então são retirados do seu século e vêm para esse outro espaço. E aí viram aprendizes e vão aprendendo as coisas que são importantes para se tornar um dia, quem sabe, um técnico.
Se ele consegue progredir nessa função, ele passa de aprendiz para observador. O que é o observador? É um cara que literalmente observa os séculos. Ele é enviado em viagens ao tempo para observar aquele século, captar as características todas e fazer um relatório bem preciso, bem técnico para a eternidade. O técnico aqui, o observador aqui é descrito como aquele que coloca os olhos e todos os sentidos a serviço do relatório o mais imparcial possível. Esse relatório vai servir de base para os computadores. E aí você pensa, computador não como uma máquina, mas como uma pessoa que computa dados. O computador vai observar esses dados que o observador trouxe no seu relatório e vai identificar quais são as mudanças mínimas necessárias para que não exista uma consequência catastrófica. Então, um exemplo bem interessante que ele dá aqui, o Asimov dá aqui, é, por exemplo, um observador viajou ao século tal e observou que havia crescido muito o número de usuários de drogas. Muito, estava descontrolado. E aí, esse observador trouxe o relatório para a eternidade. Uma vez na eternidade, o computador observou qual seria a mudança necessária a ser efetuada naquela realidade para que a consequência mudasse, ou seja, o que ele poderia mexer naquela realidade. E às vezes é uma coisa muito simples, como mudar um objeto de lugar, para que aquela pessoa, quando for procurar o objeto, perca mais tempo e aí não consiga fazer outras tarefas. É uma bola de neve mesmo, é um efeito borboleta, digamos assim. Outras vezes é uma mudança mais drástica, como por exemplo, cortar os freios do carro de alguém, essa pessoa sofreu um acidente e morrer e portanto não ter alguma outra ação deletéria no futuro. Mas enfim, o computador faz a identificação da mudança necessária e o técnico é a pessoa enviada a esse século específico para pôr em prática a ação, a mudança. Por isso que eu falei que ser técnico tem uma nobreza na função, porque ele está teoricamente cuidando do bem-estar da humanidade, mas ao mesmo tempo ele tem um certo estigma, porque é como se só o técnico fosse responsável por fazer aquelas mudanças. Todo mundo participou, mas como é ele que põe a mão na massa, é como se só ele tivesse culpa, digamos assim, já que toda mudança gera uma consequência, né? Você deixou de ter aquela tragédia, aquela consequência ruim, mas a mudança também impediu que outras coisas acontecessem, como por exemplo, um tipo específico de viagens no tempo que existia num século, mas com uma mudança que foi introduzida, deixou de existir. E aí todo mundo se ressente pela falta, pela ausência dessa viagem no tempo específica, e o técnico é usado como bode expiatório, né? Como o boi de piranha, digamos assim. E esse que Harlan, ainda na função de observador, é identificado como um observador muito talentoso, assim, extremamente talentoso. Ele faz os melhores relatórios da eternidade. E aí ele trabalha nessa época como observador do computador, que é esse cara que computa os dados, né? Finch. Mas só que o computador lendário, o cara da história da eternidade, que é o Twistle, observa essa característica tão especial do Harlan e convida ele para ser seu técnico pessoal. É aí que as coisas começam a se confundir na vida do Harlan e da própria eternidade, porque uma vez nesse outro espaço, né, e com essa autoestima elevada e tal, o Harlan é posto em contato com uma mulher. Não que os homens, que os técnicos na eternidade não pudessem ter relacionamento com mulheres, eles podiam, mas era tão burocrático, tinha que fazer uma solicitação para fazer uma ligação com uma mulher e tal, que muitos deles desistiam. E como eles não podiam constituir família, não podiam, né, ter filhos, ter uma vida individual com essa mulher, eles acabavam desistindo mesmo e se direcionando só para o trabalho na eternidade. Então o técnico era o tempo todo trabalhado emocionalmente para que ele se despisse dessas ligações, né, afetivas, e ele entendesse que a sua função era tão nobre que valia a pena abrir mão de qualquer outra coisa. Como eu disse, é nesse momento que o Harlan vira técnico que ele conhece uma mulher que é a Noé Lambert, e a Noé, digamos, a Noé desperta um fascínio no Harlan de imediato. Ele fica muito assustado no começo, tanto porque ele nunca tinha feito nenhuma ligação, nenhuma associação com nenhuma mulher, quanto porque ele não entende muito que sensação avassaladora é essa, que montanha-russa de emoções é essa. Bom, e é isso. Nessa história entram muitos elementos curiosos. Por exemplo, eu falei que a humanidade conhece, a eternidade tem mapeado do século, né, inicial até os 70 mil, e depois dos 70 mil tem o que eles chamam de séculos ocultos, que é de 70 mil até 150 mil, são séculos dos quais eles não conhecem nada. Eles acreditam que a humanidade não existe, não habita esses séculos, porque não há nenhuma evidência, e eles não conseguem fazer viagens no tempo para esses séculos. É como se existisse um impedimento. Eles não sabem porquê, e daí denominaram de séculos ocultos. Esses séculos ocultos vão ter uma importância muito grande no desenrolar dessa história.
Eu achei interessante que nessa história tem um personagem que fala muito, acho que é o Finge, o computador Finge, que ele fala muito da coisa chamada desejo de tempo. Desejo de tempo é explicado aqui como uma condição psiquiátrica que acomete alguns profissionais que trabalham na eternidade, que é esse desejo de voltar para o seu século de origem, né, uma saudade de casa, digamos, ou de criar raízes num século qualquer. Essa coisa de ficar viajando o tempo todo de um século para o outro, nunca se estabelecer, nunca criar raízes, não criar uma história própria, se você interfere na história em si, mas você nunca tem uma história própria, nunca tem uma história sua, nunca tem ligações pessoais. Então, isso desenvolveria em alguns técnicos, em algumas pessoas da eternidade, desejo de tempo, que seria essa condição psiquiátrica. Uma das características mais especiais do Howland, e mais valorizadas, inclusive, pelo Twistle, o computador lendário, é que ele é muito apaixonado pelo primitivo. Ele estudou muito, enquanto era aprendiz, a história do primitivo, essa história que não podia ser mudada. O primitivo é toda a parte da história anterior à criação da eternidade. Assim, quando chegou no século 24, um homem chamado Mallanson descobriu o campo temporal. O campo temporal foi o que serviu de base para a criação da própria eternidade, ou seja, essas viagens no tempo com a aplicação de mudanças e, consequentemente, transformação da realidade, que é a própria história. Em 24, esse Mallanson descobriu o campo temporal. Mas só no século 27 é que a matemática evoluiu, ela se desenvolveu a ponto de permitir a criação da própria eternidade. Então, do 27 para baixo é o tempo primitivo. É a história que a gente conhece, que a gente inclusive está vivendo hoje e que não pode ser modificada. A história é estática. A partir do 27 você tem já a história com a eternidade, e é essa história que pode ser modificada a partir da identificação das consequências. Então, cada pessoa poderia ser passível de um mapeamento de vida. Então, quem é aquela pessoa, que vida ela vai levar, que ações ela vai desenvolver e que consequências tais ações vão ter. A partir da consequência é que a eternidade vai identificar que destino essa pessoa poderá ter, né, ou como modificar esse destino para que ela não traga consequências negativas para a humanidade como um todo. A eternidade é uma instituição secreta, né? E será que as pessoas que vivem nos diversos séculos sabem que ela existe? Sim, alguns sabem, mas não sabem qual é a sua função principal. As pessoas sabem que algumas pessoas, alguns séculos, têm noção do conhecimento da eternidade, mas acreditam que ela atua apenas garantindo a segurança, a estabilidade das pessoas, não sabe exatamente como, e garantindo o comércio intertemporal. Ou seja, digamos que no seu século tem alguma matéria-prima que no meu não exista mais. A gente pode estabelecer uma relação comercial para trazer matéria-prima do seu século para o meu, através da mediação da eternidade. O que as pessoas, o que nenhum século sabem, é que a eternidade pode fazer viagens no tempo e promover mudanças. Ou seja, é que a eternidade pode modificar a realidade. Aliás, realidade é um termo que as pessoas não falam. É aquele que não pode ser mencionado. Eu não vou contar mais o desenrolar da história, porque aí sim eu vou correr o grande risco de dar muitos spoilers. Mas foi uma história que me surpreendeu eu já imaginava que o Asimov tivesse uma qualidade narrativa incrível, porque ele é um dos ícones da ficção científica e da literatura, né, em geral. Esse cara escreveu mais de 500 livros, né? Então me imagina que produção, que originalidade, que capacidade criativa esse cara tinha. Mas eu fiquei muito espantada com como ele conseguia trazer elementos tão estranhos e transformar isso numa história tão atraente. Eu não conseguia largar, pelo número de marcações que vocês estão vendo aqui, né? Eu achei muitas coisas interessantes, muitas coisas destacáveis, não só para lembrar de falar aqui na resenha com vocês, mas também coisas que eu achei sensacionais, assim, muito originais, muito bacanas nessa história. Então foi uma história que envolvia termos técnicos, envolvia termos com os quais eu não tinha a menor familiaridade. Eu nunca tinha lido nenhuma história, assim, diretamente sobre viagens no tempo e tal, mas eu gostei muito. Talvez o Philip K. Dick, com aqueles contos que eu já indiquei, também da Aleph, né, do Realidades Adaptadas, seja mais tranquilo para você começar. O Dick traz muita criatividade, muita mesmo, ele é fascinante, ele é incrível, meus olhos brilham quando eu falo do Philip K. Dick, mas ele não traz tantos elementos técnicos quanto o Asimov. Então, se você quiser começar por outros autores da ficção científica, talvez, não sei, se outros livros do Asimov são um pouco mais simples, não que isso seja complicado, mas talvez essa parte técnica possa desestimular um pouco no começo, se você ainda não é um leitor de ficção científica. Eu adoro, gosto cada vez mais e gostei muitíssimo desse livro, foi uma leitura muito gostosa,
muito rápida e que fluiu com intenso prazer. Então é isso, um beijo e até mais. Tchau!